para ainda operações com frações, só que agora divisão. Bom, aqui nós estamos diante do famoso orelhão, orelhinha, né? Nós temos 7 vezes 8, 56, e 1 vezes 1, e 1 vezes 1, 1. 56 dividido por 1, 56. Eu queria dizer ainda que nós poderíamos ter 3 sobre 5 dividido por 7 sobre 4. Então, para resolver isso, nós faríamos cruz, credo, que é igual a 12 sobre 35. Ainda vou citar aqui ainda que poderia nós termos aqui assim 2 dividido 2 dividido 2 dividido por 2 dividido por, deixa eu ver, 7 quintos. E aí, no cruz credo, nós teríamos 10 sobre 7. Porque o denominador de 2 é 1. Ok? E fração mista. A fração mista, toda fração que tem numerador maior do que o denominador, fração imprópria, pode ser transformada em uma fração mista. Para isso, basta separar a parte inteira da parte fracionária. Ok? Então, nós temos aqui um exemplo em que nós pegamos o 13 e escrevemos o 13, né, como sendo a soma de 5 mais 5 mais 3. E, como eles têm o mesmo denominador, então ficamos com 5 sobre 5, 5 sobre 5 e 3 sobre 5, que é igual a 2 sobre 3 sobre 5. Então, aqui nós temos um número, dito número misto ou fração mista, porque ele tem a parte inteira e tem a parte fracionária. A parte inteira e a parte fracionária. Nós poderíamos ainda fazer da seguinte maneira. Nós poderíamos fazer 13 dividido por 5. 13 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 13, 3. Então, continuaríamos com 3 dividindo por 5. Isso é igual a 3 dividido por 5. E 2 partes inteiras. Ok? Seria uma outra forma de transformarmos uma fração imprópria, onde o numerador é maior do que o denominador, em um número misto ou uma fração mista. Ok? Eu gostaria ainda de ressaltar aqui nesta questão que nós temos que o 13 ele não divide por 5, ele não é uma divisão exata por 5. Né? Ou seja, 5 não é divisor de 13, ele não é divisível. 13 não é divisível por 5. E aí a gente poderia escrever 13 da seguinte maneira, como sendo 5 vezes 2, mais o resto dessa divisão, que é 3. Fração de um número. A fração de um número é uma das grandes aplicações de frações, que na verdade nós encontramos a fração de um número fazendo a multiplicação dessa fração pelo número. Então nós temos que 3 oitavos de 480 nada mais é do que calcular 3 oitavos vezes 480. Então, determinar uma fração de um número nada mais é do que multiplicar essa fração por esse número. Então, 3 oitavos de 480 vai ser 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. 2. 3 vezes 4, 12 com 2, 14.
sobre 8 vezes 1, 8. Nós temos um número que divide por 2, é par, e ele divide por 4 porque ele termina em 40. 40 divide por 4. Então, 2 vezes 4, 8, esse número divide por 8. Uma divisão exata por 8, ele é divisível por 8. 14 por 8, 1. 6, 64 por 8, 8. E 0 por 8, 0. Então, 3 oitavos de 480 é igual a 180. Eu gostaria ainda de ressaltar aqui na oportunidade exatamente a operação. Eu gostaria de ressaltar aqui na oportunidade exatamente a operação de porcentagem como uma aplicação da determinação de uma fração de um número. Por exemplo, se eu quisesse calcular 6% de 320. De 320. Então, eu lembrando que 6% é 6 sobre 100, o que eu quero calcular é 6 centésimos de 320, que na verdade nada mais é do que 6 sobre 100 vezes 320. E esse produto de 6 vezes 320 é igual a 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. E 6 vem 1. 6 vezes 3, 18 com 1, 19. Sobre 100 vezes 1, 100. E esse número dividido por 100 é simplesmente 1. Opa, não ficou legal. Esse número dividido por 100 é igual a 1, 9, 2 e 0, com duas casas após a vírgula. Ok? Agora nós temos, para finalizar, a nossa aula de fração geratriz. Bom, o que é uma fração geratriz? Bom, as dízimas periódicas elas podem ser representadas como frações, né? As dízimas periódicas podem ser representadas como frações. E essa representação, essa fração que representa uma dízima periódica, ela é chamada de fração geratriz. Bom, como é que eu acho a fração geratriz de uma dízima periódica? Primeiro nós vamos considerar inicialmente o caso em que essa dízima periódica ela é uma dízima periódica simples. Nós vamos ter as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas também compostas. Nós temos também as dízimas periódicas compostas. Opa, não ficou legal minha escrita. Vou apagar aqui arriba. Apaguei. Então, nós temos também, além das simples, nós temos as dízimas periódicas compostas. Ok? Aqui é um caso de uma dízima periódica simples. Eu vou citar na letra B um caso da dízima periódica composta, que seria dessa forma aqui. Um exemplo. 1, 3, 3, 3. Infinitamente. A dízima periódica é um decimal infinito. Então, inicialmente, vamos tratar da dízima periódica simples. Então, como é que eu faço com que uma dízima periódica simples ela seja representada como uma fração? Eu simplesmente observo o período dessa dízima,
O período é a parte que se repete e o período dessa dízima aqui é 2. Ou seja, nós temos o número 2 se repetindo. O número 2 se repetindo. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar esse período e vou colocar sobre 9. Simples assim. É claro que eu vou botar um outro exemplo aqui, vou chamar de exemplo C, que se eu tivesse um período composto por uma dezena, por exemplo, 17, 17, né? 17. Nós podemos representar por 17 sobre 2 noves, porque eu tenho o período formado pelo número 17, ou melhor, por 2 algarismos. Ok? Bom, na dízima composta, nós devemos considerar da seguinte maneira. Como é que vai ser feito o procedimento? Nós vamos juntar a parte não periódica com a parte periódica e vamos formar um número. Nesse caso, vamos ter o número 13. E vamos diminuir do número que representa a parte não periódica, que é 1. Ok? Nós vamos atribuir um 9 para a parte periódica e o 0 para a parte não periódica. Assim, nós temos 12 sobre 90. Lembrando que essa fração pode ser simplificada, e ela pode ser simplificada por 6. Então, nós temos 2 sobre 15. Bom, é claro que esse 9 é porque nós temos um número no período e um algarismo no período, e esse 0 é porque nós temos um algarismo na parte não periódica. E se aí tivéssemos 2 números na parte periódica, nós botaríamos 2 noves. E se tivéssemos 2 números na parte não, 2 algarismos na parte não periódica, nós colocaríamos 2 zeros. Eu quero ainda ressaltar por último, aqui vou chamar de letra D, as compostas que são representadas da seguinte maneira, com a parte inteira, tipo 1,3, vou colocar aqui um 5, e a parte periódica eu vou representar ainda com um traço em cima. Esse traço em cima substitui o 7, 7, 7, 7 reticências. Então isso é uma dízima periódica composta, onde o período é 7. E nesse caso, como é que eu resolvo? Eu vou juntar o número com a parte periódica, que é 7, e a não periódica, que é 1, 3 e 5. Vou formar uma milhar, né? 1357. Vou diminuir 1357 do número que forma a parte não periódica, que é 135. Vou considerar um 9 para o algarismo da parte periódica e vou considerar 2 zeros para os algarismos da parte não periódica. Esses 2 zeros é para o 3 e o 5. A parte inteira ela não é representada por um zero. A parte inteira ela não é representada por um zero. Essa é a diferença nesse tipo de dízima periódica composta em que aparece a parte inteira. Bom, dando continuidade, basta apenas fazer a continha de subtração. Nós temos 2, nós temos 2, nós temos 2 e 1. 1222 sobre 900. Lembrando que isso aqui pode ser simplificado. Ok? Então, galerinha, é isso. Essa é a nossa aula. Então, vamos nos preparar para a próxima aula, né? Onde a próxima aula será apenas de resolução de exercícios. Então, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima!